Você já percebeu que por mais que você tente mudar, algumas coisas simplesmente se repetem na sua vida? Os mesmos sentimentos, os mesmos tipos de relacionamentos e as mesmas frustrações. E você sempre promete, dessa vez vai ser diferente, mas no fundo, tudo volta para o mesmo lugar. E talvez você tenha começado a acreditar que o problema é você, que você não é forte o suficiente, que não tem disciplina ou que simplesmente não consegue mudar. Mas deixa eu te dizer algo com muita verdade. Talvez o problema não seja falta de força. Talvez seja porque você está tentando mudar só aquilo que é consciente, enquanto o que realmente te conduz está no inconsciente. Existe uma diferença que pouca gente entende. O cérebro é físico, é o hardware, mas a mente é o software. E esse software foi sendo formado ao longo da sua vida, principalmente nas experiências que marcaram você emocionalmente. E aqui entra algo muito importante. O trauma não está apenas no que aconteceu, mas naquilo que você sentiu e não conseguiu elaborar. Porque o que não é elaborado não desaparece, se transforma em medo, em segurança, em comportamento e em padrões. E é por isso que você repete relações, repete escolhas, repete dores. E na psicanálise, a gente entende isso de uma forma muito profunda. O sujeito, ele não repete porque quer, ele repete porque existe algo psíquico que ainda não foi simbolizado. Ou seja, existe algo dentro de você que ainda não encontrou palavras, não encontrou sentido, não encontrou lugar. E enquanto isso não é visto, não é escutado, não é elaborado, continua se repetindo. Por isso, só entender não resolve. A consciência, ela é importante, mas ela não transforma sozinha. A transformação acontece quando aquilo que estava inconsciente pode vir à tona e finalmente ser elaborado. E é exatamente aqui que entra a psicanálise, não como um conselho, não como alguém te dizendo o que você deve fazer, mas como um espaço de escuta, onde você começa a acessar o que está por trás, onde você pode falar sem julgamento e aos poucos dar sentido o que antes era somente dor. E quando isso acontece, a repetição começa a perder força. Mas eu preciso ser sincera com você. Esse processo não é rápido, não é fácil e não é superficial. Mudar exige tempo, exige verdade e exige coragem, porque o seu cérebro vai sempre querer o caminho mais fácil. Mas a transformação acontece quando você decide construir um novo caminho. E talvez hoje o que você chama de não consigo mudar seja só algo dentro de você pedindo para ser compreendido. E você não precisa fazer isso sozinho. Deus nos dá força, mas também nos dá caminhos, processos e ferramentas para a cura. E às vezes, o passo mais importante não é tentar mais uma vez do mesmo jeito, é ter coragem de olhar para dentro, porque nem tudo que você vive hoje começou hoje, mas pode começar a ser transformado agora. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta aqui, o que você sente que precisa mudar dentro de você? E se precisar de ajuda, deixa aqui nos comentários. Que Deus te abençoe.